Como vocês já sabem, segunda é dia de crise e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um caso bem marcante aqui na América do Sul, a Venezuela. Um país que já foi um dos mais ricos da região, mas que ao longo do tempo acumulou erros de gestão tanto econômica como também política e que levaram a uma das maiores crises da história recente. Iniciando a história, a Venezuela não nasceu em uma crise, muito pelo contrário. Durante boa parte do século XX, o país foi considerado uma potência em ascensão, tudo graças ao petróleo. No auge, entre as décadas de 1950 e 1970, a Venezuela tinha uma das economias mais prósperas da América Latina. O PIB per capita, aquele que pega toda a geração de riqueza e divide pela quantidade de habitantes, rivalizava com os dos países europeus. Então, ou seja, você tinha muita riqueza interna ali dentro da Venezuela. E Caracas, na época, era chamada de Miami sul-americana. Mas o que parecia uma bênção se revelou, na verdade, uma maldição, a chamada ali doença holandesa. O petróleo era tão dominante que as outras áreas da economia foram esquecidas. Então, agricultura, indústria, tecnologia, tudo ficou em segundo plano. A lógica era simples. Por que produzir se o país podia importar tudo com os dólares que vinham do petróleo? E esse modelo funcionou enquanto os preços internacionais estavam altos. Mas quando vieram as crises do petróleo e a queda dos preços nos anos 80, a base da economia da Venezuela ruiu. E a bonança, obviamente, entrou em pesadelo. E aqui eu queria colocar uma observação em relação à crise do petróleo, porque falamos isso em um vídeo. Vou até deixar um card aqui em cima, que a gente falou da crise do petróleo. Isso também deu um problema para o nosso país, que ele era muito dependente da importação de petróleo. Então tem um vídeo aqui em cima que eu vou deixar para vocês, envolve ali a questão da crise do petróleo, tem até as questões também que envolve o Sarney na época. Foi nesse cenário que Carlos Andrés Pérez assumiu seu segundo mandato como presidente em 1989. Pressionado por organismos internacionais e sem saída diante do colapso das contas públicas, Pérez decidiu adotar um pacote de medidas liberais, o aumento dos preços dos combustíveis e corte em subsídios e reajuste das passagens de ônibus. Então na época era uma política mais impopular, né? Obviamente as classes mais sociais ali ia ter uma reação negativa. E depois dessa política não tão popular, a reação da população foi extremamente negativa. No fim de fevereiro daquele ano, o país foi tomado por uma onda de protestos. Na época teve carros queimados, supermercados saqueados e também ônibus incendiados. E a revolta popular entrou para a história com o nome de Caracazo. E o governo logo respondeu com violência. As forças armadas foram às ruas e abriram fogo contra manifestantes e também saqueadores. Estima-se na época que entre 300 e 3 mil pessoas tenham morrido. Como muitos corpos foram enterrados em valas comuns, até hoje ninguém sabe ao certo o número real. Então tem essa expectativa mesmo. E o Caracazo não foi apenas um pico de raiva popular. Ele foi o primeiro grande sinal de que a Venezuela havia entrado num ciclo de crise. A sociedade se fragmentou, a confiança nos partidos políticos também evaporou e dentro das próprias forças armadas surgiram divisões profundas. Um grupo de militares de esquerda passou a exercer o governo como inimigo do povo e entre eles estava um paraquedista, de origem humilde, filho de professores, que admirava Simão Bolívar e sonhava refundar a pátria. O nome dele era Hugo Rafael Chaves Frias. E se a gente for entender um pouco Chaves, ele não aceitava muito a ideia de que o governo estava contra o povo. Para ele, o Caracazo era a prova de que o sistema político venezuelano havia se esgotado. Na visão dele, era um sistema corrupto, elitista e também incapaz de defender os mais pobres. Mesma coisa que aconteceu também em Cuba, quem assistiu o vídeo sabe. Toda crise é uma oportunidade também de trazer falsas esperanças para as pessoas e tomar o poder. Eu também vou deixar um card em relação a Cuba que acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Tem muito a ver também com a história da Venezuela. Então foi esse espírito que em 4 de fevereiro de 1992, Chávez liderou uma tentativa de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez. A ação envolveu tanques, batalhões e tomada de quartéis em várias cidades. E no fim o golpe fracassou e Chávez foi preso. E foi da prisão que nasceu a sua popularidade. Antes de ser levado pelos militares, ele apareceu ao vivo na televisão nacional usando boina vermelha e farda e com apenas algumas palavras conquistou milhões de venezuelanos. Ele assumiu a derrota, mas disse, por a hora. E naquela época as duas palavras ficaram marcadas na memória coletiva. Chávez não era apenas um golpista derrotado. Ele era um homem que havia tentado enfrentar a corrupção e as desigualdades e também ele prometia voltar. Enquanto cumpria 2 anos de prisão, a sua imagem crescia, quando foi anistiado em 1994 pela pressão popular e o Chávez saiu da cadeia como um herói para muitos e um outsider também, que poderia de certa forma enfraquecer o sistema. E nos anos seguintes ele se reorganizou, criou o movimento V República, MVR, e também articulou aliança com partidos menores e começou a construir um discurso poderoso. A luta contra a corrupção, contra as elites políticas e também a favor dos mais pobres. Em 1998 o terreno estava perfeito
perfeito para Chávez. A Venezuela estava em recessão, o preço do petróleo estava baixo, a desigualdade crescia e os partidos tradicionais, como por exemplo a Ação Democrática e COPEI, estavam completamente devastados. Queria também trazer uma observação aqui, porque todos os países nessa época estavam passando por dificuldades econômicas. Se a gente for pegar um parâmetro, na época o Brasil já estava colhendo os frutos do Plano Real, mas temos que lembrar que na década anterior, a maioria dos países também entraram em moratório, então México, Argentina, até mesmo o Brasil. E eu explico isso também no vídeo do Collor, junto também do Itamar Franco. Então também é interessante a gente analisar isso, porque o Chávez, por ele ser uma pessoa muito letrada e inteligente, ele utilizou um cenário econômico devastador na época para ter muita aceitação popular. Mas isso estava acontecendo com a maioria dos países latino-americanos. Então eu queria colocar essa observação também para vocês, para saber também, geralmente os políticos também têm uma boa leitura econômica. E como eu tinha falado anteriormente, fazendo aquela leitura econômica, ele se lançou candidato à presidência com uma mensagem simples: o país precisava de uma revolução democrática. Não um golpe, mas uma transformação profunda com o povo também no poder. O resultado foi avassalador. Hugo Chávez venceu as eleições presidenciais de dezembro de 1998 com quase 60% dos votos válidos. E a promessa central de sua campanha era convocar uma Assembleia Constituinte para reescrever as regras do jogo político. E assim foi feito. Em 1999, uma nova Constituição foi aprovada, mudando o nome do país para República Bolivariana da Venezuela. A carta ampliava poderes do presidente, instituía mandatos mais longos e aumentava o controle do executivo sobre as instituições e reforçava o papel das Forças Armadas como guardiões ali do projeto bolivariano. E aqui eu queria colocar uma observação, porque isso é muito perigoso. Todos os vídeos em que falamos de um país que virou uma ditadura mostram que isso ocorreu porque o poder concentrou apenas no executivo. Uma boa democracia é aquela que tem os três poderes independentes e harmônicos. Então você tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Quem quiser entender mais sobre isso, lê a teoria do Montesquieu, que ele fala muito sobre isso também. Então, para muitos, aquilo era o começo de uma nova era. Para outros, era o início do autoritarismo. Mas o que ninguém podia negar é que Hugo Chávez tinha mudado a história recente da Venezuela. Com a virada do milênio, a sorte parecia sorrir também para Hugo Chávez. Nos anos 2000, o preço do petróleo disparou no mercado internacional, chegando a níveis recorde. E como a Venezuela possuía as maiores reservas comprovadas no mundo de petróleo, a maré de dólares voltou a inundar o país. Chávez não deixou passar essa oportunidade. Ele usou a PDVSA, a estatal de petróleo do país, como motor da Revolução Bolivariana. O dinheiro foi canalizado também para programas sociais massivos, chamado de Missões Bolivarianas. E alguns programas eram para alfabetização, saúde comunitária, subsídios diretos e também distribuição de alimentos e até moradias populares. E em pouco tempo, milhões de venezuelanos saíram da extrema pobreza. E depois de todos esses feitos, o carisma de Chávez, aliado às políticas assistencialistas, fez a sua popularidade disparar. Para muitos, ele era tido como um salvador. Mas não era só dentro da Venezuela. Chávez também queria projetar seu modelo para o mundo. E em 2005, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, ele cunhou um termo que se tornaria marca ideológica, que na época era o famoso socialismo do século XXI. Não era um socialismo soviético, nem um comunismo clássico, mas Chávez ele dizia que se tratava de uma nova via, adaptada, claro, para a América Latina, com a participação popular, democracia direta e também o uso estratégico da riqueza do petróleo para financiar a tal da justiça social, que ele falava também naquele momento. E o discurso claramente trouxe vários adeptos, porque Chávez se colocava como um líder de uma nova esquerda latino-americana, desafiando os Estados Unidos e também outros blocos alternativos que era contrário à sua ideia. Foi nesse espírito que nasceram os projetos como a ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, unindo Venezuela, Cuba, Bolívia e também Nicarágua, que era tido como guarda-chuva, né? Só que a gente sabe que desses países aí a maioria não é democrático, né? Se a gente for pegar um exemplo. E se a gente for pensar, o petróleo era uma arma diplomática. Chávez vendia barris de petróleo subsidiado para os antigos amigos, né? Especiais ali para Cuba, e fechava acordos bilionários com a China e a Rússia. Era o petróleo em troca de influência geopolítica. Queria colocar uma observação porque eu também falei isso sobre o vídeo de Cuba. E aqui ajudou muito quando teve a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética em 1989. Porque Cuba tinha uma parceria estratégica muito forte com a Rússia. Então depois que teve a ruína ali da União Soviética, a Cuba abraçou muito as ideias do Hugo Chávez e obviamente teve muita importação do petróleo venezuelano. Então enquanto ele estava ajudando ali os parceiros comerciais na América Latina, na ONU em 2006 ele chamou o ex-presidente George W. Bush de diabo e disse que o púlpito ainda cheirava enxofre. E se a gente for voltar, na América Latina ele era visto como referência por líderes de esquerda. E para os Estados Unidos, claro, ele virou um dos principais inimigos do continente. Mas por
atrás dessa bonança surgiram várias rachaduras também. A dependência absoluta do petróleo aumentava, e a PDVSA, que é a estatal de petróleo, estava cada vez mais sendo usada como caixa político, via seus investimentos em infraestrutura e, obviamente, em algum momento eles despencaram. E o setor privado enfrentava controles de câmbio, nacionalizações e regulações também que sufocava a economia produtiva, e a corrupção se espalhava em todas as camadas do governo. Ainda assim, para a maioria do povo, esses problemas eram quase que invisíveis. O petróleo continuava bancando a festa e Chávez parecia imbatível. Apesar da popularidade inicial, Chávez não governava sem resistência. A sua agenda de reformas profundas, a retórica contra as elites e a intervenção pesada na economia despertaram fortes reações de empresários, partidos tradicionais e também setores da mídia. A tensão maior aconteceu em abril de 2002, quando uma greve e grandes protestos contra Chávez culminaram em uma rebelião de parte das Forças Armadas. Por 2 dias, Chávez foi deposto e levado preso. E no lugar dele assumiu um governo interino apoiado por empresários e também opositores. Mas o golpe ele foi mal articulado. Faltou apoio popular e também um apoio internacional. E em menos de 48 horas, militares leais ao Chávez reconduziram ele ao poder. E esse episódio foi um divisor de águas. De um lado, passou a governar com muito mais desconfiança e disposição para concentrar ainda mais poder nele. A polarização política se aprofundou. O chavismo se consolidou como um movimento popular, quase que religioso, enquanto a oposição denunciava autoritarismo, perseguição e também aparelhamento ali do Estado. Nos anos seguintes, Chávez promoveu uma série de nacionalizações, ou seja, estatizações de empresas. Setores como telecomunicações, siderúrgica, bancos e até mesmo o setor elétrico. E ao mesmo tempo, expandiu os conselhos comunitários e instrumentos de participação direta que na prática servia apenas para aumentar o poder sobre a sociedade. E no mercado internacional, o petróleo ainda continuava sustentando tudo. Em 2008, por exemplo, o barril chegou a quase $150. Era o dinheiro que bancava subsídios, importações e ajuda também internacional. Mas também era um incentivo para adiar aquelas reformas estruturais que ele prometeu nas eleições. Internacionalmente, Chávez também ampliava a sua projeção. Fortaleceu laços com Fidel Castro, recebeu o apoio de Evo Morales, Rafael Correa e também Daniel Ortega e afirmou grandes acordos que envolviam armas e energia com Vladimir Putin. A Venezuela se tornava um símbolo de anti-imperialismo americano. Mas em 2011 veio a notícia que mudaria o destino do chavismo. Hugo Chávez teve uma notícia de um câncer agressivo e ele tentou governar entre sessões de tratamento em Cuba, mas sua saúde piorava rapidamente. Mesmo doente, ele concorreu à reeleição em 2012 e venceu. Porém, em março de 2013, a morte do Hugo Chávez foi anunciada em rede nacional. E por ser um líder muito popular, o país também mergulhou ali numa comoção na Venezuela. E na época, milhares de pessoas, como também líderes internacionais de toda a América Latina, prestaram homenagens a Hugo Chávez. Mas também surgiu uma pergunta: quem seria capaz de substituir o líder tão carismático e também centralizador? E a resposta já estava quase que preparada, porque veio a figura de Nicolás Maduro, um ex-motorista de ônibus, sindicalista e também chanceler de confiança do Hugo Chávez. E na época ele foi apontado como sucessor. E com isso começava um novo capítulo na história da Venezuela. Quando Nicolás Maduro assumiu a presidência em 2013, ele herdou um país ainda rico em petróleo, mas já estava com a economia fragilizada. Sem o carisma de Chávez e também enfrentando uma oposição cada vez mais organizada, Maduro buscou se sustentar pela via de que sabia, que era o controle político e também repressão. Logo no início, o cenário externo virou contra ele, porque o preço do petróleo, que quase bancava todo o orçamento da Venezuela, despencou a partir de 2014, caindo de mais de $100 para menos de $40 em alguns momentos. E a bonança acabou de repente. A PDVSA, na época ela estava simplesmente corroída pela corrupção e também pela má gestão, e ela não conseguia mais manter a produção em alta. $100 entrando no caixa, o governo simplesmente enfrentava dificuldades para importar alimentos, remédio e até papel higiênico. Então imagina só, uma crise muito severa. E a resposta de Maduro foi imprimir mais dinheiro, manter controles artificiais de câmbio e de preço e também, obviamente, sufocar o setor privado. E o resultado foi terrível, porque você teve uma das hiperinflações mais severas da história. E aqui eu queria colocar alguns dados para vocês. Entre 2017 e 2019, a taxa anual de inflação chegou a incríveis 1 milhão de %. E uma simples compra de pão exigia pacotes inteiros de bolívares. E claro, as famílias também voltaram a depender de escampo, porque elas não acreditavam muito na moeda. Enquanto isso, os supermercados exibiam prateleiras quase que vazias, faltava arroz, leite, medicamento básico e até vacinas. Hospitais também entraram em colapso. E doenças antes que eram erradicadas, como sarampo e malária, reapareceram com força. Então também teve esse problema na parte de saúde. E o caos econômico empurrou milhões de venezuelanos para fora do país. Estima-se
que desde 2015, mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, criando uma das maiores crises migratórias do mundo. E se a gente for pegar um exemplo, no Brasil, Colômbia, Peru e Chile, cidades inteiras tiveram que lidar com a chegada de refugiados em situação quase que precária. Politicamente, Maduro se sustentava com o apoio das forças armadas e também de milícias conhecidas como colectivos, que atuavam como braços paramilitares do regime. Protestos massivos em 2014 e 2017 foram violentamente reprimidos, resultando em centenas de mortes e milhares de presos políticos. E a comunidade internacional logo reagiu. Os Estados Unidos e a União Europeia e vários países da América Latina impuseram sanções econômicas e reconheceram a ilegitimidade de muitas eleições conduzidas pelo chavismo. Em 2019, a crise atingiu um ponto dramático. Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, se autoproclamou presidente interino da Venezuela, recebendo até então o reconhecimento imediato de Washington e também de dezenas de países. Mas, apesar do apoio internacional, Guaidó não conseguiu desbancar Maduro, que se manteve firme com o apoio dos militares e também da Rússia, China e Irã. A oposição foi se fragmentando e a esperança de uma transição democrática também desapareceu. Nesse período, a ONU e as organizações de direitos humanos passaram a denunciar crimes contra a humanidade cometidos pelo regime. Prisões arbitrárias, tortura de opositores e execuções extrajudiciais se tornaram parte da rotina política. Ainda assim, Maduro resistia, blindado pelo aparato militar e sustentado também por suas alianças externas. E a Venezuela, que um dia já foi considerada a nação mais rica da América do Sul, afundava em um estado de miséria e também de desesperança. Com a economia arruinada, hiperinflação fora do controle e a oposição interna fragmentada, parecia que o regime de Nicolás Maduro não resistiria. Mas o que pode ter sido o fim do chavismo acabou se transformando em um exemplo de resiliência autoritária, sustentada pela geopolítica, alianças externas e também recursos estratégicos. E a partir de 2017, os Estados Unidos intensificaram as sanções contra a Venezuela. Empresas e bancos internacionais foram proibidos de negociar com o governo e a PDVSA foi praticamente isolada dos mercados globais. O petróleo, que é a principal fonte de renda do país, já não encontrava compradores facilmente. E Maduro logo respondeu aprofundando as parcerias alternativas. Firmou acordos de fornecimento de petróleo com a China e a Rússia, muitas vezes com preço abaixo do mercado. Parte do ouro das reservas venezuelanas foram enviadas para Moscou e Ankara como forma de garantir liquidez. A Rússia, em especial, também se tornou fiador político e militar do país. Moscou forneceu aviões de combate, helicópteros, sistemas de defesa e também treinamento militar. Além disso, empresas russas assumiram projetos de exploração petrolífera abandonados por multinacionais ocidentais. A China, por sua vez, manteve uma postura mais pragmática. Financiou obras de infraestrutura e recebeu petróleo como meio de pagamento de dívidas. Pequim não se envolvia diretamente na política venezuelana, mas dava a Maduro a garantia de que Caracas não estava completamente isolada. Outro personagem central nessa história foi o Irã, que enviou navios-tanque com gasolina e produtos químicos para reativar aquelas refinarias que já estavam sucateadas. Em troca, recebia ouro e acesso a rotas de comércio ilícitas. Sem acesso ao sistema financeiro global, a Venezuela passou a operar como uma economia de guerra. O dólar, antes demonizado, foi parcialmente legalizado nas transações. Criptomoedas como o Bitcoin passaram a ser usadas em algumas operações de importação. O governo até tentou lançar sua própria moeda digital, a Petro, mas o projeto logo fracassou. E a gente tem que perguntar, né? Sabe por quê, né? Por que fracassou? Depois de toda essa política externa ruim, obviamente ia fracassar. O ouro ilegal, também extraído em áreas devastadas da Amazônia venezuelana, se tornou outra fonte crucial de recursos. Grupos armados, inclusive guerrilhas colombianas, como a ALN e dissidente das Farc, passaram a controlar áreas de mineração em conluio também com setores do governo. Enquanto a oposição se dividia entre diálogos fracassados e tentativas de insurreição, Maduro consolidava sua permanência no poder. Em 2020 mesmo, em meio à pandemia, ele organizou eleições parlamentares boicotadas pela oposição e garantiu maioria absoluta na Assembleia Nacional. E em 2024, a Venezuela voltou ao centro das atenções com mais uma vitória de Maduro. Na época teve denúncias de fraude, contestação do resultado por observadores internacionais e então veio o movimento de fora que acendeu o alerta vermelho em Caracas. Os Estados Unidos dobraram recompensas por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro, na época de 25 milhões de dólares para 50 milhões de dólares. Para os Estados Unidos, Maduro não seria apenas um presidente autoritário, seria o chefe do cartel de Los Soles, uma organização envolvida
envolvida com o comércio internacional de drogas que foi designada como terrorista pelo governo norte-americano. E não parou por aí. Dias depois, a Casa Branca enviou 3 navios de guerra e 4.000 fuzileiros navais para as águas em torno da América Latina e também do Caribe. E o objetivo dessa missão dos Estados Unidos é interceptar cartéis de drogas dentro da Venezuela. Com os Estados Unidos aumentando a pressão, a Rússia enviando apoio logístico e a China sustentando Caracas economicamente, a Venezuela virou um palco de uma disputa global. E se a gente pensar, o Caribe pode se tornar um novo Oriente Médio da década, com potências estrangeiras se enfrentando indiretamente, e o Brasil, que compartilha a fronteira de mais de 2.000 quilômetros com a Venezuela, está bem no meio desse tabuleiro. Mas a lição que devemos tirar é que a crise na Venezuela não é um episódio isolado, nem uma anomalia ali da América Latina. É o retrato ampliado de um problema que outros países da região também enfrentam, que é a concentração econômica, dependência de commodities e também a polarização política e a fragilidade institucional. Para o Brasil, a crise venezuelana é um aviso em letras gigante. A riqueza sem instituições sólidas é uma ilusão, populismo sem responsabilidade fiscal é um desastre anunciado e a polarização sem limites, até com os Estados Unidos, é um caminho mais curto para o abismo. E essa é a Venezuela de 2025, um país que um dia foi símbolo de riqueza, mas que hoje é visto como um narco-estado, uma nação que acreditou no sonho do petróleo e acordou com prateleiras vazias, hiperinflação e milhões de pessoas fugindo pelas fronteiras. A grande questão é, até onde isso vai? Será que a escalada de ameaças no Caribe vai ficar na retórica? Ou estamos vendo um prenúncio de uma nova intervenção americana em solo latino-americano? E eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios de Segunda é Dia de Crise. Nós vemos na próxima semana, porque crise, você sabe, nunca tira férias. Até mais.